Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à 38ª parte da série de conceitos de programação. Hoje será a primeira parte do exercício 6 de lógica de programação. Então, vamos começar! Bom pessoal, vamos começar o nosso exercício 6. Ele estará com o nome de exercício 6 SEC 3 números. É só conferir lá no GitHub. Quais serão os seus requisitos? Eu vou criar um algoritmo que leia os 3 números inteiros e mostrar a sequência crescente, a sequência decrescente, o maior número, o menor número, a soma dos 3, a sua multiplicação e a média dos 3, contendo 2 casas decimais. Então, eu vou começar a declarar as variáveis. Eu tenho aqui 3 números que eu vou precisar fazer a sequência, a soma, a multiplicação. Para facilitar, eu vou criar como uma forma de vetor. Então, eu vou colocar aqui vetores e vou criar um vet underline número, que vai ser um vetor, abre colchetes, 0, ponto. Como que são 3 números, menos 1, vai ser 2, fecha colchetes, D inteiro. Se eu vou utilizar vetores, eu vou precisar utilizar o para. Então, eu coloco já o i, que vai ser uma variável inteira, só que ela não vai ser a única variável inteira. Eu tenho aqui sequência crescente e decrescente. Como eu vou manipular os 3 números colocando eles em ordem, eu vou criar como vetor também. Então, vou colocar o número vet sec underline crescente. Vou indentar aqui. Vou copiar e colar, que também é um vetor 0.2 de inteiro. Vou copiar e colar toda esta parte que eu vou ter uma pequena mudança aqui, só substituir o C pelo DEC, decrescente. Aqui eu só dou uma melhorada na indentação, agora sim. Então, eu já tenho os vetores relacionados aos números e as sequências. O maior, o menor, a soma, a multiplicação e a média, eu vou fazer tudo em forma de variável, que vai ser um valor só, não tem sentido criar vetor. Então, eu vou criar uma variável chamada maior, uma chamada menor, outra chamada soma e outra chamada multiplicação. Todas vão ser do tipo inteiro. Aqui já foi colocado que a média terá 2 casas decimais, então ela é do tipo real. Vou colocar média, vou só identar aqui e vai ser do tipo real. E não precisa declarar mais nenhuma variável ou vetor. Agora eu vou começar com o código. Na primeira parte, eu vou começar criando um para i de 0 até 2, passa, fim para. Nesta parte, eu vou pedir para que o usuário entre com esses 3 números inteiros. Então, eu vou colocar escreva, dentro das aspas, eu vou colocar informe o, sai da aspas, põe um vírgula, e mais 1, vírgula, abre e fecha aspas, põe um signo de grau, número, 2 pontos, dá um espaço, coloco leia, e o que eu vou ler? Eu vou ler o vetor de número na posição i. Dentro deste para, eu vou fazer só a entrada dos dados, eu não vou manipular mais nada. Como eu vou ter muitas coisas aqui que eu vou ter que mostrar no final, eu vou separar os assuntos. Eu preciso da sequência crescente, sequência decrescente, só que para fazer a sequência eu vou utilizar um número maior e um número menor. E a partir destes números eu consigo fazer a sequência de uma forma mais prática e mais rápida. Então, eu vou começar pelo maior número. Vou colocar aqui um comentário, vou escrever maior e vou fazer um outro para relacionado ao maior. Só que antes do para, eu vou inicializar esta variável maior com o que está com vet underline número na posição 0. Depois disto, eu vou fazer um para. Como eu já inicializei o maior com 0, eu vou colocar aqui o i vai de 1
até 2, porque eu vou fazer uma comparação entre o que já está no maior e o que está no vetor de números. Passa, vem para aqui dentro. Eu vou colocar se o que está na variável maior for menor que o que está no vet número na posição I, então em C, se o que eu coloquei aqui na variável maior for menor, então eu tenho que trocar estes valores. Como que eu vou trocar estes valores? Eu vou pegar a variável maior e substituir pelo que está em vet underline número na posição I. Só isso que eu vou fazer para identificar qual número é maior. O número menor, eu vou colocar aqui outro comentário, vou escrever menor e vou fazer da mesma forma. A variável menor vai receber o que está em vet underline número na posição 0. Vai ter o para I de 1 até 2, passa, e para, dentro deste para, eu vou fazer a comparação. Se o que está na variável menor, aqui é o contrário. O maior teve que fazer a comparação se o que está dentro dele é menor do que está em vet número. O menor tem que fazer a comparação de que o que está dentro desta variável menor vai ser maior que o que está em vet underline número na posição I. Então, em C, baseado nisto, eu vou substituir o que está em menor. Então, menor vai receber o que está em vet underline número na posição I. Ok? Já fiz esta parte do maior e do menor. Agora eu vou fazer as sequências. Vou fazer a primeira sequência aqui, eu vou até copiar o nome aqui da sequência e fazer um comentário. E como que eu vou fazer a sequência? A sequência crescente, ela vai do menor para o maior. Eu já tenho a variável menor, que vai mostrar o primeiro número que tem que estar na primeira posição do vetor sequência, e eu tenho a variável maior, que vai estar na última posição do vetor sequência. Então, eu vou colocar vet underline sec underline crescente na posição 0. Vai receber o que está em menor. Vou até copiar e colar para não perder muito tempo. O último índice do vetor é o 2, então está em vet sec crescente na posição 2, vai receber o que está na variável maior. E como que eu vou colocar o vet sec crescente na posição 1, tenho que fazer duas hipóteses. O usuário pode me informar 3 números totalmente diferentes, como ele pode me informar de 2 a 3 números iguais. Então, eu vou criar aqui um C, só que antes do C, eu tenho que fazer um para I de 0 até 2, passa. Aqui eu sei que eu vou ter um fim C e um fim par. Então, C, o que está em vet underline número, não vai ser o que está em menor ou em maior, porque já estão atribuídos ali, que vai estar no meio do vet underline número, que não ficou sendo nem o maior número, nem o menor número. Na posição I, vou especificar justamente isto, que for diferente de menor, e vet underline número na posição I, que também for diferente de maior. Este é o cenário em que todos os números são diferentes. Então, vou colocar aqui fora um ou, que já é outra parte. Eu vou comparar tudo isto com outra parte. Vou até dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, que ele vai ficar ali na frente, mas eu não tenho como separar aqui no visual, então tem que fazer na frente, ficar grandão mesmo. O vet número na posição I pode ser menor ou igual que está na variável menor e maior ou igual que está na variável maior. Baseado nisso, eu vou colocar um então, eu vou ter o mesmo resultado. Qual que será o resultado? O vet underline sec underline crescente na posição
1 vai receber o que está no VET underline número na posição I. Perfeito. Ele vai fazer uma comparação. Se todos os números forem diferentes, então ele não vai estar nem menor nem maior. E se tiver um número que for igual ao menor ou igual ao maior, ele vai atribuir ao vetor sequência crescente na posição 1. A sequência decrescente vai ser da mesma forma. Como ficou muito grande, eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Vai ter algumas alterações, como por exemplo, o nome do vetor é diferente, então vou trocar o C por um deck. Então vou ter só essas 4 partes de alteração. Como ele é o inverso do crescente, a primeira posição, que é a posição 0, vai receber o que está em maior, e a posição 2, que é a última posição, vai receber o que está na variável menor. Aqui é a mesma coisa, se ele for diferente ou se ele for menor ou igual ao menor e ao maior, ele vai ser atribuído um VET número na posição I e um VET sec decrescente na posição 1. Vamos ver que vai dar o mesmo resultado, tanto crescente como decrescente, porque eu só tenho um número entre o maior e o menor. Se fosse mais de um número, seria totalmente ao contrário também. Depois de fazer as sequências, então eu já fiz o maior, o menor que teria relação com a sequência, eu preciso dessas 3 partes. Então vou dar até um Ctrl C aqui para saber o que falta. Dá um Ctrl V, vou colocar aqui. Eu tenho 2 formas de fazer, ou colocando direto o soma para receber o que está em VET número na posição 0, mais VET número na posição 1, mais VET número na posição 2, mas pelas boas práticas, como eu não criei em forma de variável, eu vou colocar da forma tradicional, que é o soma inicializando com 0, eu vou percorrer o paraí de 0 até 2, passa, vem para o soma, vai receber o que está nele, mais o que está em VET underline número na posição I, mas eu coloquei 1 na posição I, mas se fossem sido criadas 3 variáveis, não teria problema nenhum, como é um vetor, não é o ideal. Agora, na multiplicação, eu vou copiar este aqui, colar, só que eu vou ter algumas diferenças. Eu vou colocar multiplicacão, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, um Ctrl V e colocar o sinal de multiplicação. Mas a multiplicação, todo número multiplicado por 0 vai dar 0. Isso aqui não está certo. Eu vou colocar o VET número na posição 0, vou inicializar a variável multiplicação recebendo a posição 0 do vetor número. Do mesmo estilo que eu fiz desta parte do maior e do menor, eu vou fazer na multiplicação. Aqui também, do mesmo jeito que eu fiz lá, não vai ser mais a partir de 0, vai ser a partir de 1. Aí sim, porque ele pega o que está nesta posição e vai multiplicando com todas as outras posições do vetor. Essa única diferença que tem do soma, que tem que inicializar com 0, a multiplicação eu preciso inicializar com a primeira posição do vetor. A média já é bem simples. A média vai receber a variável soma dividido pela sua quantidade, que são 3 números. Então, é só isso que eu vou fazer com a média. Agora, eu já fiz a parte das 2 sequências, peguei o maior número, menor, a soma, a multiplicação e a média, eu vou só dar os resultados. Aqui eu vou colocar um comentário para separar, dizendo um resultado. E agora eu vou fazer uma forma diferente. Vão ter algumas tratativas no resultado e eu vou deixar para que vocês façam, e no próximo vídeo eu vou dar todo o resultado do exercício e mostrar o passo a passo como que ele se comporta. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou dar o resultado do exercício e mostrar o seu passo a passo. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!